Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós na manhã desse primeiro dia que o homem tipificou o domingo, que ressuscitou o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E logicamente também nós o ressuscitamos. Aqui estamos nesse dia para proferir essa palavra. Nós vamos proferir a palavra no livro de Lucas, capítulo 9. Abram a Bíblia de vocês e se preparem para receber o que tem que ser ouvido aqui, o que vai ser revelado pelo Espírito Santo. Amém? Nós vamos presenciar aqui, vamos ouvir a confissão de Pedro, de quem é Jesus, e a confissão do mundo, de quem é Jesus. Vamos ter o entendimento. Vamos ler, vamos estudar, vamos meditar e o Espírito Santo vai revelar. Aqui, para quem é Jesus, o mundo, e para quem é Jesus, para Pedro, para os seus discípulos. Vamos ter um entendimento. Amém? Aleluia. Amados irmãos e irmãs, mais um final de mês chegando, né? Hoje estamos 28 de maio de 2023. Está passando rápido. Isso é bom porque o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, este Jesus, que o mundo tipifica uma coisa e que o seu discípulo e a palavra tipifica outra. Está voltando, está escrito aqui a promessa dele. E por isso nós nos alegramos, por essa graça dele ter nos dado e nos agraciado, nos escolhendo e voltando para nos buscar. Aleluia. Vamos ter um entendimento, amados e amadas irmãs e irmãos, do tempo do fim, a sabedoria dele, pedindo de manhã, à tarde, à noite e na madrugada, e unindo com a nossa inteligência, e pedindo com que ele ligue a cerca e levante o muro, como foi feito para o nosso amado irmão Jó, também seja feito para todos nós. Diante do inimigo, o próprio inimigo reconhece que ele tem o poder, que ele é poderoso, pois aonde ele coloca a mão, ninguém pode chegar, nem o próprio inimigo, só se assim ele permitir. Então, amado, nesse tempo do fim, nós estamos vendo o que está a acontecer aí. Mas tudo isso foi avisado há milhões e milhões de anos e está escrito aqui. E isso que está a acontecer, aconteceria. Como nós somos Tomé, gostamos de pegar e ver para poder crer, estamos vendo. E vamos ver muitas coisas. Muitas coisas. Prepare-se, pois está a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois está a acontecer de novo aí. Vai acontecer, tem que ser feito, como tem que ser dito e tem que ser realizado. A ira de Deus. Temos que beber. O Filho bebeu. O Filho é o próprio Deus. Se fez carne e veio aqui, ele bebeu. E ele veio para isso. Prepare-se, pois está a chegar, né? A nova cepa, que diz aí o mundo. Mas tem que ser realizado. Essa ira tem que ser concluída. Está escrito na palavra de Deus, que não tira uma vírgula nem coloca um tio,
vai passar os céus e vai passar a terra, mas a palavra dele jamais passará e se cumprir-se-á tudo que ele aqui determinou que se escrevesse. Amém? Aleluia. Amados irmãos e irmãs, estamos tudo vendo aí, não tem mais novidade de nada. O que acontece amanhã, o que acontece aqui debaixo do sol? O sol que é a luz dele. O que acontece debaixo do sol? E o que estava acontecendo na escuridão, debaixo dos panos, nada mais, né? Na escuridão, nada mais debaixo dos panos. Está tudo descoberto. Amém? Aleluia. Vamos ter um entendimento? Lucas, capítulo 9. Lucas era um médico sanitarista, não conviveu com Jesus. Ele não era judeu, ele era hebreu. E ele veio com toda a sua família para o lado de cá do rio, aonde Jesus estava a pregar a palavra. E ele, muito inteligente, sua família depois foi embora e ele ficou a prestar serviço à comunidade. Ele, muito amigo de apóstolo Paulo, também doutor da lei, conhecedor bastante. Ele passou a ter a curiosidade. Ele ouviu falar do Jesus, ouviu falar do que Jesus era e viu falar que Jesus fazia tudo aquilo que ele tinha prometido. E esse dos 4 aqui não conviveu com ele, mas ele foi escrever essa carta e dar o seu testemunho, mas ele ia em loco saber, pronto, Jesus, como foi a chegada de Jesus? Quem sabe disso aí? Quem sabe? A mãe que recebeu o Espírito Santo e que passou 9 meses com ele na barriga e que conviveu com ele aqui 33 anos. Aí ele foi a Maria, falar com Maria e fazer as perguntas e Maria responder. Então esse apóstolo aqui, Lucas, que não passou a ser apóstolo dele, mas sim curioso, ele passou a escrever esse livro. Passou a fazer parte do Evangelho. Aqui nos 4 Evangelhos nós temos 2 apóstolos, 2 discípulos, que é Mateus e que é João, e temos 2 que não é discípulo nem apóstolo, não conviveu com Jesus, não foi escolhido por Jesus. Marco não foi escolhido, mas ele viveu certos momentos ali, por amizade. Já Lucas não. Então nós temos aqui esses 4 evangelhos e nós temos também Atos dos Apóstolos, que é o próprio Lucas aqui, que também ele escreve. O ato dos discípulos dos seus apóstolos escolhidos. Então no capítulo 9, nós vamos dar ênfase aqui de Lucas. Preste atenção que ele diz aqui, ó, o prefácio, o início. Jesus envia os 12. Os 12. Entre esses 12 não estava esse Lucas, nem estava o Marco. Tá certo? Marco era amicíssimo de Pedro e Lucas era amicíssimo de apóstolo Paulo, que também aqui não estava no meio dos 12 e que também não foi enviado por Jesus aqui nesse momento. Ele foi escolhido para levar o evangelho incircunciso por todo mundo. Esses 12 aqui recebeu o poder, que é o Espírito Santo, para ir por todo mundo, sair da eclésia, que é chamado de dentro para fora, para ir levar o evangelho a todo mundo. A partir daqui, Jesus envia os 12. Aí se dá-se início aqui, a essa eclésia, indo por todo mundo levar o evangelho, em toda a casa. Certo? Vamos ter um entendimento aqui.
Então, nesse de hoje aqui não está esse Lucas, nem está Paulo, nem está Marcos. Isso também a gente vai encontrar no livro de Mateus e vamos encontrar no livro de Marcos, tá certo? Nós temos nesses 3 livros, não tem João, mas tem 3. Então a gente vê aqui que Jesus envia os 12, depois que ele passou a ensinar, que os 12 passou a aprender, ele dá poder a ele, envia eles. Esse poder aqui é diferente do derramamento desse poder que é chamado de Pentecoste, para que toda a população visse. Então aqui ele recebe, passa a conhecer o que é o poder de Deus, o Espírito Santo. Coisa que ele não sabia. Então Jesus deu ali para aquele momento. Os 12. E eles foram e fizeram como Jesus assim mandou e determinou. Não é diferente hoje. Vamos prestar atenção. Veja que aqui já teve o Espírito Santo, só por 12. Como o Pentecoste também foi por 12. Só que para toda aquela população, as 12 tribos que ali estavam presentes, ver o fogo repartido como liga de fogo, porque o Espírito Santo você não vê, a única forma corpórea que você viu é a pomba no ombro de Jesus. Aí ali era para que todos tomassem conhecimento, mas eles já tinham um Espírito Santo. Aqui. Então Jesus aqui primeiro dá o Espírito Santo para ele, manda os 12, depois vem o Pentecoste para ele, depois que Jesus ressuscita, vai a ele de novo dar o Espírito Santo. Lembra que Jesus sopra entre eles, enchendo ele do Espírito Santo, né? E depois Deus usa Pedro para que vá na casa de Nicodemos, deixa eu lembrar, do italiano. Cornélio, e lá batiza-se os imundos, que são gentios, que para Pedro era imundo, quem não fosse circuncidado. Eles recebem o Espírito Santo. Né? Então vamos ver aqui de que Jesus envia os 12. No envio desses 12 aqui, nós vamos tomar conhecimento. Veja que ele enviou um para ali, um para aqui, aí ele vai fazer pergunta dos 12 quando ele volta. O que é que o mundo vai ser a lição aqui, o nosso título. O que é que o mundo diz que eu sou? Aí eles vão dizer o que é que o mundo diz que é, nós vamos para lá. Aí depois ele diz, tudo bem, o mundo disse que é isso, vocês foram lá com o meu poder, fizeram tudo isso, todo mundo ficou abismado que você curou, expulsou o demônio e tal. E agora, vocês que convivem comigo, que são meus discípulos, escolhidos por mim, e eu te dei o poder, o que é que vocês dizem que eu sou? Aí o Pedro vai dizer a ele o que é que ele é. Não é? Depois ele vai dizer que tem que morrer. Aí o Pedro também vai dizer a ele que não acontece. Então ali a gente vê que o Pedro recebe o Espírito de Deus e o Pedro recebe o Espírito de Satanás. O discípulo, o apóstolo dele, quanto mais eu e você, recebe brincando. Não é? Então a gente vê aqui em Lucas, capítulo 9, Jesus envia os 12. Primeiro versículo. Reunindo os 12, quem? Jesus, reunindo os 12 discípulos, do qual ele escolheu. Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Jesus deu-lhe poder para expulsar demônio e curar doença. Não é? Vamos prestar atenção. Nesse Deus aqui, você sabe que tem
em Judas Iscariotes. Não é? Jesus sabe quem é Judas Iscariotes, não sabe? Sabe. Quando Jesus escolheu, Jesus não sabia quem era Judas Iscariotes e o que ele ia fazer? Sabia. Olha aqui ele dando poder a ele. Lembra que ele deu quando ele disse que um de vós vai me entregar? Ele deu, colocou na boca dele o pão. Determinou, vai e faça o que tem que ser feito logo. Por quê? Porque o coração dele está cheio. A gente conversando, nós fomos aqui comprar ali frango, né? Para fazer a nossa alimentação. E lá a gente conversando a palavra de Deus. Nosso amado irmão que estava lá vendendo, aí falando, aí a gente fala a respeito da ceia do Senhor. Aí ele passa a dizer, né? Aí a gente passa a demonstrar na palavra. O pastor dele tinha ensinado errado, como anda ensinando a você. Que você não pode ceiar. Mentira. Olha aqui. Todos os deuses eram pecador. E todos os deuses ceiou. Todos os deuses ceiou. Primeiro que estava ali para cear. Jesus não proibiu nenhum. Ele ainda pegou, ainda botou na boca do Judas e mandou, vá logo. Mas ele ia ceiar com ele, até o final. Mas Jesus determinou, depois disso, vá logo fazer o que você tem que fazer agora. Então, não é, pastor, não tem dizendo aqui que você não sei. Ele diz, mas... Eu digo, vamos imaginar aqui, irmão. Quando ele diz, examinai o homem a si mesmo. Jesus não sabia quem era Judas? Sabia. Jesus não sabia que ele ia fazer aquilo? Sabia. Jesus não sabia o que ele ia fazer depois da ceia? Sabia. Jesus antecipou. Então, examinar o homem a si mesmo é isso aí. O irmão disse que o pastor disse a ele que também ele entendeu que é naquela parte daquela viúva que dá as 3 moedas, que eu tenho que deixar a minha oferta lá e voltar e se conciliar com o meu próximo. Não é não. Não é não. Não é falando sobre isso. Ele está dizendo aqui, examinar o homem a si mesmo, porque até ali que você está na ceia, você não chegou ali? Até ali você pecou até umas horas, né? Que é feita de ano em ano, a ceia. Não é feita de mês em mês, não é feita de 15 em 15 dias ou de semana em semana, é feita de ano em ano. Por quê? Jesus só fez uma vez nos 3 anos do seu ministério, ele fez no último momento do qual ele ia nos deixar aqui. E promessa dele que vai ser seguida aí sim na esposa, quando estivermos junto com ele. Então ele passa a cear naquela hora. Mas antes ele lavou os pés. Mesmo do Judas ele lavou. Pedro pediu para lavar a cabeça e as mãos. Ele disse, não, já estão limpos. Um de vocês, mesmo lavado a mão e a cabeça, continua sujo. Por quê? O coração. Judas, mas mesmo assim eu vou lavar os pés dele. Lavou só os pés. Ele diz, examinar o homem a si mesmo, porque até ali o Judas não conviveu com ele. Dali para frente, o que foi que o Judas foi fazer? É a mesma coisa de você. Quando você vai cear, você entrou ali, você recebeu o pão, você recebeu o vinho.
Você está se reconciliando com Deus. Você está pedindo perdão de tudo para trás que você fez, né? Até a lei. Que você lembra, além de lembrar que você realizou. Quando ele diz examinar o homem a si mesmo, é porque quando você terminar, que você comer a ceia, que você beber o vinho, quando sair dali, você já tem uma coisa marcada para fazer. O Judas tinha. Você tem um encontro para fazer prostituição no motel. Você tem um encontro para ir assaltar. Você tem um encontro para poder ir matar. Então ele diz examinar o homem a si mesmo, que depois dali, o que sair dali, você vai fazer. Então não adianta você ceiar. Entendeu? Não adianta. Então você que examina no seu coração, se até aqui eu pedi perdão, Deus já viu. Mas eu vou fazer uma coisa ali que Deus não viu. Mas o Deus já sabe, porque Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Aí você acha que Ele não vê, mas Ele já sabe que o seu coração está cheio, que a sua boca vai proferir, que o seu pensamento vai realizar. Então examinar o homem a si mesmo é para isso. Lembra que o próprio Judas chega para ele e diz, tu sabe que não sou eu, né, Senhor? Aí ele diz, é você mesmo, tome, vá e faça o que você tem que fazer logo. Os outros discípulos não entenderam. Como você não está a entender e como o seu pastor maliciosamente está mostrando a você. Então o irmão entendia assim, não, irmão, está errado. E o pior não é nada. Aí a gente conversando, eu digo, rapaz, o irmão está dedicado. Dedicadíssimo. O homem é de Deus. Aí ele, fazendo uma pergunta, ele disse, quando é que você sabe que a pessoa é evangélica ou é crente? Eu digo, no momento que eu falo com ela, que ela abre a boca, a primeira palavra que ela disser, eu sei se ela é de Deus, se ela é evangélica. Aí, a gente conversando isso, para lá, para aquele negócio todo. Aí eu chego um certo momento, eu digo, você é casado? Ele disse, não. Eu digo, você não é casado? Ele disse, o meu pecado era esse. Eu digo, o seu pecado era esse? Ele disse, é. Eu convivi maritalmente com uma mulher 22 anos. Tenho 2 filhos com ela. Mas eu não era casado, passado papel. Quando eu descobri que o meu pecado era esse, eu deixei a mulher. Olha aí. Olha aí. Se eu descobri que o meu pecado era esse. Por quê? Porque o pastor dele, a igreja dele, ensinou isso a ele. Eu digo, como é, irmão? Aí eu deixei a mulher. Eu digo, você deixou a mulher, convivendo com ela 22 anos, tendo filho. Aí você está descobrindo agora a igreja. Aí você deixou a mulher e saiu, deixou ela ver navio, né? Então você está no barco com Jesus. Lembra, Jesus está dormindo na polpa do barco. Está todos vocês. E o vento sopra e o mar revolto. Aí você grita, Jesus, Jesus, eu vou morrer. Não é assim, irmão? E se a pessoa, quando você grita, Jesus, Jesus, eu vou morrer, Jesus pulasse do barco, fosse embora e deixasse vocês? Como é que vocês iam ser salvos? E o que foi que você fez? Quando você achou que encontrou Jesus, você pulou do barco e deixou a sua mulher no barco. Só que você se enganou em uma coisa. Você pulou do barco, Jesus continua no barco com a sua ex-mulher. Não está com você pulando aí fora. Lembra que você está no mar revolto. Você vai descer.
você vai afundar. Não, mas o pastor disse, eu digo, como é que você vai salvar a sua mulher? Quer dizer que você quer só salvar você? E você conviveu 22 anos, não é bem mais fácil você ir lá e regularizar, casar-se com ela de papel passado e tá bonitinho? Não, rapaz, porque eu digo, e por que você se separou? Isso é porque tem muitas coisas muito adentro, quer dizer que você... Quando agora você se acha que é de Deus, a sua mulher é do mundo, você abandona ela e sai. É que Deus é esse que você está com ele. E que está em você. O que é que diz a palavra? Se você é crente, tiver uma mulher descrente, não a deixe. Só ore. Pelo seu testemunho ali, ela vai ser ganha para Deus. Quer dizer, quando você estava no mundo, era boa ela. Quando você é de Deus, ela não é boa porque ela é do mundo. Não, está errado. A mulher é crente, você não quer saber. Aí por isso ela vai deixar você, ou você vai deixar ela? Oxente. Se fosse ela que fizesse isso que você fez, ela andaria dizendo, falando de você. Você ia dizer o quê? E como é que você faz isso? Como é que você vai salvar o seu próximo, amar o seu próximo? Ela por acaso não é sua próxima? E você ainda tem 2 filhos. E os filhos da ela? Não, os filhos vivem comigo. Você está dizendo porque vive. Se não vivesse com você, vivesse com ela, você ia ver que era bom para tosse. Então são esse tipo de pessoas de entendimento e a igreja que passa a ensinar isso aí. Então examinar o homem a si mesmo, não é isso não. Porque todos são pecadores. Lembra que Jesus disse na ceia? Um de vós, todos que estão ali, são pecadores. Porque ele achou e que ele disse, como a igreja disse, que o único pecador era Judas. Não. Lembra quando Jesus disse, um de vós vai me entregar? O primeiro a falar foi Pedro. João, pergunta a ele se sou eu. Aí o outro, sou eu, sou eu. Aí o Judas, certo, aí ele disse, Satanás sabe como é, tu sabe que não sou eu, né, Senhor? Ele disse, é você mesmo, vai. Mas os 12, todo ele era pecador. Por que ele disse entre vós, não disse entre nós? Ele não estava ali, por quê? Porque ele era o único que não era pecador. A mesma coisa Maria Madalena. Todos foram apedrejar ela porque ela era pecadora. Aí Jesus disse, aquele que entre vós não tiver pecado, atira a primeira pedra. Por que Jesus não disse aquele que entre nós? Porque Jesus não estava no meio? Porque ele não era pecador. Então todos que ali estavam eram pecadores. Só em pisar aqui é pecado, só em respirar aqui é pecado. É tão pecado que ele lavou os meus pés. Ou não? Então esse irmão é hipócrita, além de hipócrita é imbecil. É. Tá certo? Além de hipócrita é imbecil. Passa a ser um entendimento, hoje aqui. Então vamos ver. Reunindo os 12, Jesus deu-lhe poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Só Jesus tem esse poder. Lembra que João Batista disse, eu batizo com água. Mas esse que vem após mim, ele batiza com espírito e com fogo. Só ele. Não tem homem nenhum aqui, nem igreja nenhuma. Nenhum. E curar doença. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Olha aqui. E os enviou a pregar o reino de Deus e curar enfermo. Primeiro você tem que pregar o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? Jesus. Quem é o reino de Deus aqui agora? O poder, o Espírito Santo, que vai pregar, testificar sobre Jesus. Ele não disse que é do céu, ou que você entrará no céu. Mais um erro. Ele deu poder, que é o Espírito de Deus, para você pegar o reino de Deus
que é a palavra, e curar doenças, olha. Curar enfermos, doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não levem nada pelo caminho. Qual caminho? Jesus. Ele não vai para outro caminho. Ele não vai andar em outro caminho. Por quê? Porque ele está com o poder de Deus, que é Jesus. Então ele vai no caminho. Não leve nada. Não leve nada. Não leve nada pelo caminho, o caminho de Jesus. Ele está dizendo, você não leve nada, porque você já tem o tesouro dentro de você, o Espírito de Deus, o poder. Não confie em dinheiro, não confie em roupa, não confie em percata, não confie em nada. Olha aqui. Não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, que o pão é o caminho a Jesus, nem dinheiro, nem túnica por causa do frio, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Você entrou, fica ali até sair embora. Se não o receberem, na casa que bater não o receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade. Lembra? Por quê? Porque aquela cidade não passa a ser santo. É condenada, sacuda a poeira. Quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Primeiro pregando o reino de Deus, o evangelho novo, e curando por toda parte. Herodes, nós sabemos quem é Herodes, né? O tetrarca ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. João Batista já tinha sido decapitado. Não foi ressuscitado dos mortos. Quem ressuscitou dos mortos foi Jesus. Jesus ainda estava ali. Estava começando o ensinamento dele. Outros que Elias tinha aparecido. E ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. É isso que os apóstolos vão dizer para Jesus, quando Jesus pergunta, o que é que o mundo diz que eu sou? O tetrarca, ele vai dizer, o João Batista que voltou, o Elias, um dos profetas, dizendo, um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei, eu mesmo arranquei a cabeça dele, na bandeira. Quem, pois, é este de quem ouço estas coisas? Quem é esse de quem eu estou ouvindo essas coisas? Aí é Jesus. E procurava vê-lo. Aí ele vai tentar prender Jesus, vai prender, vai para lá. Aí aqui vem as primeiras multiplicações dos pães. Deus não deu o poder dele para você multiplicar pão. Ele não tinha dado poder para ir pregando o evangelho, eles não entenderam. Ele poderia até fazer isso aqui, mas eles não entenderam por duas vezes a multiplicação dos pães. Veja que o pão aqui multiplicado vai vir desses aí que ainda tinha 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos. São eles que vai ter naquela multidão.
Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Aí nós vamos ver na sequência, né? Mas vamos continuar aqui para a gente ter um entendimento, né? O que é hoje multiplicação? Que as igrejas estão entendendo mal. Aí vem aqui a primeira multiplicação dos pães. E não era para essa igreja fazer essas multiplicações? Aí você vai dizer, irmão, ela está fazendo multiplicações? Aqui Jesus fez multiplicação para todo o povo. A igreja está fazendo multiplicação para ela. Jesus não fez isso, não. Fez? Vamos ver aqui se ele fez isso. Por 2 vezes. Alimentou 5.000 homens, 5.000 mulheres. 4.000 homens, 4.000 mulheres. Ainda sobrou 12 cestos e 6 cestos. As igrejas de hoje estão multiplicando o pão dela. Não é assim multiplicação de pães. Por isso que eles não entenderam. Nem eles aqui entenderam, nem a igreja aqui estão entendendo. Até entenderam, agora estão se fazendo de bobinho. Vamos lá. A primeira multiplicação dos pães. A primeira. No tempo de Jesus, ele ensinando. Não aprenderam. Até hoje. Nem você. Presta atenção. A gente vai ter em Mateus, e vai ter em Marcos, e vai ter em João. Ao voltarem, quem está voltando? Os 12, de ter de ir por todo o povoado pregando o evangelho e curando. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Aí eles, quando não tinham conhecimento, ele vai relatar a Jesus o que eles tinham feito. Ponto. O que tinha feito. Então eles os tomou, tinha feito. Então ele os tomou consigo. Jesus chamou consigo. E retiraram-se para uma, tomou consigo, chamou, veio consigo. E retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Então Jesus pegou os 12 e disse, agora vamos, me acompanhe, que vamos aqui para essa cidade aqui. Vamos lá fazer. Mas as multidões ficaram sabendo. Aí o povo ficou sabendo, porque já estava o discípulo de Jesus estava fazendo aquilo e Jesus estava junto dela. A multidão ficou sabendo. Aí, em vez do discípulo ir lá agora, então a multidão que passa a vir atrás de Jesus e dos discípulos de Jesus. Preste atenção. Veja que vai vir atrás do discípulo de Jesus. Lembra daquele pai? Lembra daquele pai que ele traz o filho e que o inimigo joga o filho no fogo, na água, aquele negócio, e que os discípulos de Jesus não conseguiu expulsar aquele espírito e curar? Porque Jesus vai dizer que certas castas de demônios só com jejum e oração. Aí ele passa a ensinar. Vamos ver. Mas a multidão ficaram sabendo e os seguiram. Eles as acolheu. Jesus e os 12 acolheu. E falava-lhes acerca... Quem falava? Aí onde está Jesus e os discípulos, quem vai falar é Jesus, não é o discípulo, claro e evidente. Acerca de Deus. Jesus fala acerca de Deus. E curava os que precisavam de cura. Jesus fala de Deus. O discípulo fala de quê? Do reino do céu. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram. Isso quer dizer que da manhã que ele partiu de lá para cá, né?
Aí veio conversando, chegou meio-dia, passou, não comeu. Ao fim da tarde, ao cair da tarde do dia de Deus, os discípulos, se preocupando com as ovelhas, veja que Jesus não tinha essa preocupação, por quê? Porque Jesus não é o pão, Jesus não é a água, e Jesus não é o caminho, e você na presença de Jesus, na presença de Deus, não sente fome, sede, nem sono. Jesus é exemplo, 40 dias no deserto. Moisés, 2 vezes 40 dias diante de Deus. Elia caminhando no deserto, 40 dias também. Tá certo? E aqui eles só estavam um dia, eles. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram, dele quem? Jesus. Aí de mestre, manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados. O bom pastor vai estar com as suas ovelhas, pastoreando as suas ovelhas e vai mandar as ovelhas ir embora? Oxe, você é louco. Os discípulos não entenderam nada, como não estão entendendo hoje. Mandar as ovelhas ir embora? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Vai mandar ela embora por quê? Aí ele vai falar do prazer da carne, né? Eles. Mas quando você está diante de Deus e de Jesus, o prazer ali é do Espírito, que se sobressai sobre a carne. A sua carne não vai sentir necessidade nenhuma. Preste atenção. Possam ir ao campo vizinho e aos povoados e encontre comida. Comida e pousada para poder descansar. Olha. Viva. Por quê? Aqui estamos em lugar deserto. É o melhor lugar que você tem na vida, no deserto. Porque vai acontecer a sua vitória. Eles, discípulos, estão dizendo que no deserto não tem nada, a não ser o calor causticante, a sede, a fome. O povo na saída murmura até hoje. Eu prefiro ficar naquela senzala de manhã, tarde e à noite, mas tem água e pão para comer e dormir. Você me traz para o deserto. Aí você está com sede? Moisés, toca a rocha. A água desceu. Você está com fome? Abre a janela do céu, desceu o maná. No deserto. Olha o rio ali. Aquele rio, a água é amarga. Vocês estão entendendo não, né? Vocês não estão entendendo. Presta atenção. Ele, porém, respondeu. E eles disseram isso para Jesus. Toda pergunta tem uma resposta. Aí ele vai responder para ele. Ele, porém, respondeu. Dei-lhes vocês algo para comer. E agora? Igreja. Jesus está dizendo a vocês, deem vocês algo para essas ovelhas que estão aqui comer. Jesus não disse, peça às ovelhas que estão com fome algo para você comer. É o que a igreja está fazendo hoje. Está pedindo seu dízimo e seu sacrifício, sua oferta. Para eles comer, não é vocês. Jesus está dizendo, deem-lhe vocês algo para comer. Olha aqui. Eles disseram, olha o que eles vão dizer, presta atenção. Eles estão dizendo, não estão dizendo para você? Não, pai, que é necessário aqui que a gente tem que pagar a água, a gente tem que pagar o ar-condicionado, o papel higiênico, tem que pagar a estufada, tem que pagar não sei o quê. E você come isso aí? Porque está falando aqui de comida. Você come isso?
Não, mas isso é por conforto, para você não estar no sol castigante. E Jesus estava onde? No sol castigante. De paletó e gravata, no ar-condicionado, sapato puro alemão, perfume francês. Não, vocês estão entendendo errado. Não é assim não. Olha a central de ar-condicionado, que coisa fresca, maravilhosa, para você estar nesse estofado. É assim que você recebe o evangelho, é? Ah, mas você é de Deus. Olha aqui. Para comer. Eles disseram, vamos ver o que é que eles vão dizer. Eles, os pastores. Eles disseram aqui. E vamos ver a resposta de Jesus. Vamos ver se ele está fazendo o que Jesus está dizendo. E se vocês estão fazendo. Presta atenção. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Senhor, tudo bem. Até eu gostaria de dar o que eu tenho. Mas o que eu tenho aqui é 5 pães e 2 peixes. Diante de 5.000 homens, 5.000 mulheres, o que isso vale? Aí Jesus vai falar. Não é? Jesus vai falar. Presta atenção. Vamos entender aqui, vamos entender. Eles disseram, temos apenas 5 pães e 2 peixes. A menos que compremos alimento para toda esta multidão. Epa. A menos que compremos alimento para essa multidão. Eles até responderam isso para Jesus. Mas ele vai dizer, como vamos comprar esse alimento? Pegando o dinheiro da multidão. Não foi assim que Jesus ensinou. Nem é assim que ele ensina. Aqui eles entenderam bem. Aqui já tem. A menos que compremos, só que ele não compra, ele bota a menos que compremos alimento para essa multidão. Mas para eles comprarem, ele teria que ter dinheiro. Lembra que Jesus disse, vai e não leve nada, dinheiro, tal, nada. Nem receba nada. Inclusive isso aqui que você está imaginando, dinheiro. Eles estão imaginando e ensinando errado. Vamos lá. E estava ali cerca de 5.000 homens e 5.000 mulheres, com 5 peixes e 2 peixinhos. Um por cento a porcentagem. Olha aqui. 1%, 5 peixes, 5 pães e 2 peixinhos. O que ele tinha equivalia a 1% daquela. E se 5 homens, 1.000 homens, fora as 5.000 mulheres, que era 10, aí nem 1% era meio por cento. Mas ele disse aos seus discípulos, vamos entender o que Jesus disse aos discípulos. Os apóstolos, não é aqueles discípulos que estavam ali, os 5.000 homens. Faça-nos vocês, os 12. Separem aí, faça-nos os 5.000 homens. Faça-nos sentar em grupo de 50. Separe aqui em grupo de 50 e de 100. Em lote de 50 e de 100. Eu vou contar só o homem. 5.000 homens. 50. E de 100. Não é? 10 grupos de 100, eu vou ter 1.000. 10 grupos de 50, eu vou ter 500. Aí ele ia fazendo por lote. Fora a mulher, né? Aí é que era lote. Preste atenção. 5 mais 5, 10. 1.000. Façam sentar em grupo de 50. Aqui tem 50, outros que tem 50 de 100. Os discípulos assim fizeram. Quantos grupos aqui que ele está dizendo de 50?
Vai dar um bocadinho de grupo, não dá? Vai dar 1000, né? O grupo. Fizeram, todos sentaram. Tomando os 5 pães e os 2 peixes. Aí pegou os 5 pães e os 2 peixes. A igreja aqui, o que é que ela faz? De lote, ela não separa, tem 35.000 denominação. Não é? Ela botou um lote aqui na sua igreja de 1000. Tem 1000. Só olha, vocês estão sentados no ar-condicionado, na feca, no estufado. O que você suou, traga para cá 10% de que cair na sua mão. Para que a gente faça isso. Foi assim que Jesus ensinou? Foi não. Está errado. Vai. Hein? Olha aqui. Olha aqui. Aqui era para Jesus dizer, recado aí para a gente ir comprar enquanto eles ficam aí. É que eles estão fazendo. Mas Jesus não ensinou assim, nem disse assim. Nem os discípulos de Jesus ensinou assim. Mas eles estão ensinando assim e estão fazendo ao contrário. Tomando 5 pães e os 2 peixes e olhando, olha, 50. Os discípulos assim fizeram. E todos se assentaram, tomando os 5 pães e 2 peixes, vírgula. Ele tomou, pegou os 5 pães e os 2 peixes. Jesus. E olhando para o céu, ele pegou os 5 pães e os 2 peixes. Levantou para o céu, olhando para o céu, veja que ele vai dar. Primeiro Jesus dá. Não é? Primeiro Jesus, a gente vai ver aqui. Ele pega os 5 pães, reparte, faz em 10. Os 2 peixes reparte e faz em 4. Depois ele levanta, olha para o céu, veja que ele repartiu, deu a Deus e depois mandou distribuir. Vejamos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e os partiu. Deu a Deus graças, depois os partiu. Em seguida entregou os discípulos para que os fizesse serviço ao povo. Tomou, deu, primeiro ele deu a quem? A Deus, graça. E depois repartiu. A igreja está fazendo isso? Está tomando o seu. Que é o seu sacrifício. Por você ter dado ouvido à sua mulher, você tem que trabalhar. Ele está ensinando errado o trabalho. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. A primeira multiplicação. Você dá, você divide, depois você distribui. Ainda vai sobrar. A igreja não está fazendo isso, nunca nem fará. Porque assim ela não entendeu. Ela entendeu que farinha pouca, o pirão dela primeiro, dela, não é seu. Agora vamos ver a confissão de Pedro do mundo aqui. Que a gente entenda, é esse o título da nossa palavra aqui que vamos levar hoje. É a confissão de Pedro, vai estar em Mateus e vai estar em Marcos. Aí Jesus vai perguntar, lembra que ele foi lá? Certa vez Jesus estava orando em particular. Jesus estava orando em particular, que ele sempre orou em particular. Ele vai orar ao Pai, por você e por mim. Ele nunca pediu que você orasse por ele. Só teve uma vez aqui no monte, na transfiguração, a gente vai ver aqui, ele manda que Pedro, Tiago e João orem, ele vai dormir por 2 vezes. Só para mostrar que você pede para o seu pastor orar por você e ele vai dormir. Olha aqui.
Quem tem que orar é você. Oração é tempo com Deus, coisa particular sua com Ele. Tu pedes, mas pede mal. Pede por teu deleite. Desculpa. Se tu pedir em meu nome, o Pai vô-lo fará. Se tu não é que o pastor peça, em nome de Jesus, é você. Que o seu coração não está coadunando com o meu. Presta atenção. A confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular. E com ele estavam os seus discípulos. Com ele estavam os seus discípulos. Certa vez, não era toda vez. Então lhe perguntou, o discípulo perguntou. Lógico, depois que ele terminou de orar. Quem as multidões diz que eu sou? Jesus pergunta aos seus discípulos. Não estava orando? Aí ele pergunta aos seus discípulos. Quem? Olha. Então lhe perguntou. Quem as multidões dizem que eu sou? Lembra que ele deu poder aos 12 e ele saiu por todo o povoado pregando o evangelho e curando. Aí ele ficou ouvindo e ele ouviu o que o tetrarca falou, né? Quem as multidões diz que eu sou? Eles responderam, os discípulos, os 12. Alguns dizem que é João Batista. Lembra que o tetrarca disse que ele? Outros Elias. Ainda outro que és um dos profetas do passado que ressuscitou. Aí Jesus disse, tudo bem. Aí eles estão falando da carne. Vamos ver agora vocês que estão convivendo comigo, que estão convivendo em espírito, que deu espírito a você. Presta atenção. Aí Jesus pergunta, e vocês o que dizem? Perguntou, quem vocês dizem que eu sou? Eu sou, esse é o nome de Deus. Sou eu, é o nome de Jesus. Ele está dizendo aqui que ele é Deus. Porque ele não já deu o poder, o Espírito a ele, os 12? Pedro respondeu, aqui não foi os 12, só um Pedro chamou, ele respondeu. Pedro respondeu, o Cristo de Deus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus os advertiu severamente. Aí Jesus vai dizer a eles, porque o povo não sabe quem é Jesus, que não contasse isso a ninguém. Não conte isso a ninguém por enquanto. Por quê? Porque vocês, quem sabe que eu sou, por quê? Porque eu dei o poder a vocês, o Espírito. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes. Lembra o líder lá que tinha dito? Religioso. Pelos chefes dos sacerdotes, lembra? E pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Eles não entenderam aqui. Apesar de ter o Espírito de Deus. Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, olha, aqui agora, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Diariamente é você negar a sua carne. É você negar o mundo e seguir o caminho a Jesus. Você tem que ter o Espírito que ele recebeu, que ele batiza. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Você quer salvar a sua vida na carne aqui, você tem que perder ela. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo?
não adianta nada. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, estão envergonhados, não estão? O Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória. Eita! E na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Isso aqui é na sua volta. Olha aqui o que é que ele está dizendo. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de ver o reino de Deus. Alguns que vai estar naquele tempo. Se ele vir amanhã, eu estou nesse meio. Mas se não for, é a minha descendência. Esse aqui não vai ter ressuscitação para ele. Esse aqui vai ter o arrebatamento só. Esse aqui sobe o arrebatamento sem ele morrer e sem ele ressuscitar. A primeira morte. Aí ele sobe direto aqui para a esposa. É o segundo arrebatamento. Ele está garantindo a transfiguração. Vocês prestaram atenção? Como é aqui? Então ele diz aqui. Não é? O mundo diz que ele é carne. Mas os seus discípulos dizem que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Por quê? Porque eles receberam o Espírito Santo. Por isso que os judeus, na sua lei de costume, ele não reconhece Jesus. Estão prestando atenção? É isso que temos que ter um entendimento da palavra de Deus. É isso aqui. Amém? Você viu por que não entenderam e por que não multiplica os pães? Vocês estão vendo por que eles estão separando de lote? 5.000 homens, mais 5.000 mulheres, 10.000 pessoas. Veja que estão fazendo igreja aí para 10.000 pessoas. Pronto. Eles já não estão separando mais por lote. Por quê? Porque estão fazendo 35.000 denominações. Então eles estão fazendo igreja para 10.000 aqui, ó. 10.000, que foi a multiplicação. 5.000 homens, 5.000 mulheres. Não está falando nem criança, tem que ser mais. Aí na outra foi 4 e 4, 8. Então estão fazendo algo esses tempos aí em torno de 10.000. Por isso que eles estão fazendo 10.000. Porque ele está vendo a multiplicação. Porque ele está multiplicando para ele. Eles. 10.000 pessoas ali dentro, vê quanto o homem do chapéu preto pega. Quantas mil cabeças de gado ele tem e a fazenda que ele tem. E os outros também. Você ali dentro. Aí ele diz, sentou. O lote coube a nave, aquele que ele chama de nave, coube as 10.000 pessoas. Criança e tudo que bota para o outro setor, fica ali brincando. Aí agora você passa a contribuir com 10%. 10 vezes 10. 10.000? Não. Se tem 10.000 vezes 10, 100.000, não é? Ele vai arrecadar? E aí? Mas ele deram graça. A Deus levantou. Ele repartiu entre vocês, depois mandou distribuir? Não. Eles entenderam errado. O ensinamento está a entender até hoje. Porque aqui ele não está pedindo só os 10%, ele está pedindo também oferta, que é de 10 a 100. E ele está dizendo aqui é tudo que você pegar durante os 30 dias que chegar na sua mão. Se chegar de manhã, você dá 10. Se chegar à tarde, você dá 10. Se chegar à noite, você dá 10. Se chegar de madrugada, você dá 10. 365 dias do ano. Multiplica.
Estão entendendo errado. Não estão? Estão entendendo erradíssimo. Não estão entendendo erradíssimo esse povo? Amados irmãos e irmãs, tranquilo, benção. Vamos ter a paz, a sensatez e a tranquilidade do verdadeiro ensinamento. Aleluia. Fica na paz de Deus. Esse primeiro dia, vamos alimentar a carne diária, lembra? Aquele que quiser vir após mim, negar você diariamente a carne. E você tem que estar no deserto, não tem que estar no ar-condicionado, paletó e gravata, não. Não se engane. Amém, aleluia. Fica na paz. Jesus os ama.